e certamente podendo levar o que nós estamos vivendo e sofrendo já há algum tempo para todo o Brasil. A nossa história começa, e acho que é importante ressaltar, porque, pasmem os senhores, parece-me que o nome Auriverde, que é o nome da emissora hoje, pode sugerir até uma provocação diante do momento que estamos vivendo, por defender o verde e amarelo. Mas foi uma graciosa coincidência, porque a rádio leva esse nome, Auriverde, porque foi inaugurada no dia 7 de setembro de 1956. O CNPJ Rádio Auriverde de Bauru Limitada, e esse é o nome, esse nome vem em função da data da sua inauguração. E por uma feliz coincidência, depois de que fomos expulsos, e essa é a palavra, da Rede Jovem Pan, no último dia 23 de outubro de 2023, nós voltamos com o nome Auriverde. Estivemos afiliados à Rede Jovem Pan por praticamente 7 anos, desde 2017, e chegamos a um momento bastante especial da nossa jornada, quando, no dia 22 de abril de 2022, o canal da Jovem Pan News Bauru tinha 33.287 inscritos naquele momento. Era uma sexta-feira, senador, ponte de feriado de 21 de abril, e no dia anterior, por volta das 6 da tarde, o presidente Bolsonaro havia concedido a graça ao deputado Daniel Silveira. Na ponte do feriado, 22 de abril de 2022, as pautas locais, porque nós tratávamos das questões locais e regionais, por ser uma afiliada da Rede Jovem Pan, por ser uma ponte de feriado, as pautas foram caindo. As pautas locais, o vereador que viajou, o secretário que não poderia mais falar, eu acabei me prendendo na pauta nacional, na pauta Daniel Silveira e graça do presidente Bolsonaro, quando de repente fui informado pela minha produção que nós estávamos naquele momento, embora com os 33 mil inscritos do canal, com mais de 3 vezes a média da audiência para aquele horário. E entendi, então, que naquele dia o assunto era aquele. E por mais uma vez, feliz coincidência, tratamos esse assunto e convidei pessoas, deputados naquele momento, jornalistas, para discutir esse assunto da graça do presidente Bolsonaro. E então o canal não parou mais de crescer. Isso foi dia 22 de abril de 2022. Chegamos hoje, senador, à marca de 1.858.000 inscritos em nosso canal. Ou seja, 2 anos e 4 meses depois, nós saímos de 33 mil para quase 2 milhões de inscritos em nosso canal. Naquele momento, ainda afiliado à Rede Jovem Pan, nós tivemos que fazer uma manobra na programação para cumprimento do contrato, fazendo com que a programação local e regional fosse cumprida através do rádio, da concessão pública, em 97.5 para a região de Bauru. Entretanto, no YouTube, já que aquela conversa, aquela maneira de comunicar havia emplacado, decidimos então fazer uma comunicação, uma programação paralela. Então, Bauru seguiu com o rádio, Bauru e região com o rádio, e o YouTube seguiu tratando das questões nacionais. Entretanto, nós estávamos ainda atrelados a uma rede que naquele momento tinha nitidamente um posicionamento, e a partir do pleito de 2022, e em função da publicação da matéria da Folha de São Paulo, de anteontem, e de todos os desdobramentos, nós passamos a entender de fato o que aconteceu ali, com tudo o que aconteceu na Jovem Pan, e Alexandre Garcia é vítima daquele momento, dentre outros como Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, todos esses que passaram por um momento onde a Jovem Pan decidiu, foi uma decisão da Jovem Pan, entregar esses profissionais numa espécie de acordo, que ao meu ver, fazendo parte da rede como eu fiz, sendo a principal emissora afiliada da rede, embora no mercado de 400 mil habitantes, a Jovem Pan News Bauru estava à frente de todas as demais afiliadas em número de inscritos e audiência, nós também sofremos com isso. Em algum momento, aquela foice que acabou fazendo com que muitos profissionais que fizeram a Jovem Pan, naquele momento, chegaram onde chegou, a mesma foice nos atingiu. Fui pressionado, muito pressionado, por conta do conteúdo que nós estávamos levando para o ar, em especial durante o pleito, durante a eleição de 2022, e fomos alertados, em especial na primeira semana de janeiro, isso aconteceu no dia 5 de janeiro, antecedendo o 8 de janeiro, eu fui a São Paulo, fui a uma reunião na diretoria da Jovem Pan, e fui alertado ali, dentre outras coisas, que eu seria preso. Essa foi a ameaça que recebi ali, dizendo, e quem me disse sabe o que disse, que eu seria preso. Desde então, Alexandre, foram 2 meses infernais, entretanto, sem possibilidade de retroceder na programação da rádio. Pela seriedade, pela forma como nós decidimos conduzir o trabalho. Não era ali que nós iríamos ceder a uma pressão. Entretanto, confesso que foi o momento mais difícil da nossa jornada. Só que, antecedendo esse 5 de janeiro, nós, talvez em função do tamanho da emissora, encontrando no YouTube a sua principal fonte pagadora, no dia 23 de novembro de 2022, senador, sem nenhum prévio aviso, sem nenhum aviso que, em instantes, em alguns dias, em algumas semanas,
seríamos desmonetizados, recebemos um e-mail, simplesmente um e-mail, dizendo por parte do YouTube que nós havíamos desrespeitado a política de privacidade da comunidade, termos realmente difíceis de compreender, e naquele momento fomos, então, a exemplo do que aconteceu com a própria Jovem Pan, por estarmos no guarda-chuva da Jovem Pan, no que eles chamam de Panflix, nós fomos cortados também da monetização. Só para o senhor ter uma ideia, senador, naquele momento, a monetização significava mais do que o dobro do faturamento da própria rádio. Significava investimento, significava melhoria das condições de trabalho, do salário dos profissionais, significava também a expansão das nossas atividades. E nós não estávamos fazendo nada diferente do que simplesmente trabalhar, como a gente sempre fez. Nada diferente do que simplesmente apresentar o nosso programa, que é das 8 ao meio-dia, balizado, inclusive, por uma orientação da própria rede, em notícias publicadas em outros portais, para assegurar que nós não estávamos levando até a programação qualquer possibilidade de fake news. Só para o senhor entender, senador, como isso se dá. Nós temos um jornalista, hoje quem faz esse trabalho é o João Victor Teófilo, ele procura em portais reconhecidos, G1, UOL, Folha, própria Jovem Pan, Oeste, Gazeta do Povo. Ele busca as notícias ali e o que nós temos na sequência é o nosso comentário, é simplesmente a nossa opinião. Justamente para que a gente não gere notícia e então, naquele momento, pudéssemos ser acusados de propagadores de fake news. Isso se dá até hoje, senador. Até para que tenha um resguardo, um respaldo e que nós, então, evitemos qualquer risco junto à plataforma. Só que aquela desmonetização do dia 23 de novembro de 2022 seguiu até fevereiro deste ano. Nós ficamos 16 meses sem um centavo por parte da plataforma, oferecendo tudo o que oferecíamos antes do ponto de vista da geração de conteúdo ao vivo, e sobrevivemos naquele momento, porque nós não temos a mesma estrutura de gigantes como a própria Oeste, com mais de 100 funcionários a Oeste, consegue gerar conteúdo de qualidade diariamente. A Auriverde tem 12 funcionários. Nós somos 12. O que nós fazemos hoje, nós fazemos a partir de 12 funcionários, incluindo a dona Adelaide do café, a Roberta da administração, todos, somos 12. Então, senador, imagine o impacto nas nossas vidas, né, do ponto de vista de perder aquele rendimento, de perder a monetização que vinha honestamente a partir do nosso trabalho. Nós vivemos 16 meses à base de doação da audiência. Nós vivemos 16 meses por não ter nenhuma outra fonte para substituir o YouTube, pedindo Pix, para que a audiência sustentasse os nossos trabalhos e prestando conta daquilo que a gente fazia a partir da doação da nossa audiência. Em fevereiro próximo passado, já expulsos da Jovem Pan, a expulsão aconteceu no dia 23 de outubro do ano passado, 23 de outubro de 2023, e se deu a expulsão a partir de um aviso que recebi às 18h40 daquele 23 de outubro, uma segunda-feira, às 18h40, dizendo que eu havia rompido a ordem constitucional numa fala. Eu pedi que fosse informado, a partir do advogado da Jovem Pan, onde eu havia rompido a ordem constitucional, e recebi um link, senador, que jamais abriu. Eu pedi onde está o trecho que eu rompi a ordem constitucional. Eu recebi um trecho onde jamais se abriu aquele arquivo, jamais se abriu aquele trecho, onde eles diziam que por conta daquele motivo aconteceria um distrato e então expulso da rede Jovem Pan. Senador, eu fui desligado da rede, perdemos o sinal da rede em 1h30. Às 8h10 da noite, a Jovem Pan cruelmente desligou o sinal da Jovem Pan News Bauru. Em 1h40. Tem um detalhe, existe um protocolo, uma determinação da Anatel, dizendo que se a emissora ficar fora do ar por um determinado momento, a emissora poderia perder a sua concessão pública, se ficar fora do ar. Viramos a madrugada e às 8 da manhã do dia seguinte, voltamos com a Rádio Auriverde de Bauru Limitada. Caí para cima, ou caímos para cima. A rádio não parou mais de crescer. Nesse pacote chega, dentre eles, o mestre Alexandre Garcia, Constantino, Cristina Grêmio, a revista Oeste nos apoiando, todos, né, todos unidos no momento, porque eu expus o que de fato aconteceu. Houve um descolamento ideológico do que a Jovem Pan pretendia com a sua programação e nós seguimos adiante. Voltando às plataformas, eu acho que é importante ficar claro, senador, que tudo o que nós entregamos todos os dias se dá da mesma forma. Entretanto, os números oscilam com uma radicalidade, de uma forma tão abrupta, que impressiona. E essa audiência se dá, e o senhor ouviu meu desabafo, eu agradeço o senhor pela audiência, se dá porque nós acompanhamos do dia 25 de abril ao dia 10 de junho, e nós mostramos esses dados, e esses dados estão abertos, é por isso que ali contém, inclusive, dados envolvendo a Jovem Pan, a CNN e a Auriverde. Nós caímos, para o senhor ter uma ideia, no dia 25 de abril, nós tínhamos 2.900.000 visualizações num único dia na plataforma. 2.900.000 visualizações, com 4 horas de programação. Com apenas 4 horas.
A Jovem Pan com 1.800.000 visualizações com 24 horas de programação e a CNN com 3.400.000 visualizações com 24 horas de programação, mostrando inclusive a força da Auriverde nesse sentido. No dia 7 de maio, essa visualização cai de 2.900.000 para 660.000 visualizações. Sem nenhuma explicação. O trabalho é o mesmo, o canal é o mesmo. Como cai de 2.900.000 para 660.000 visualizações? Não satisfeitos, poderia estar aqui para explicar o que acontece, eu gostaria muito de entender. No dia 10 de junho, ou seja, 45 dias depois aproximadamente, nós chegamos à casa de 116.000 visualizações. O que era 2.900.000 no dia 25 de abril, cai para 116.000 no dia 10 de junho. Não há explicação, a não ser o que corre nos bastidores. Por exemplo, você tratou de enchente no Rio Grande do Sul? Tratei, sim, senhor. Como não tratar de enchente no Rio Grande do Sul? Tínhamos imagens geradas por um jornalista do Rio Grande. É propagador de fake news. Porque nós contestávamos ali as ações do governo federal e as ações do Exército Brasileiro no enfrentamento àquela situação e no salvamento dos brasileiros que ali estavam. Fomos acusados de propagar fake news. Acreditem. Você ouviu os perseguidos do Twitter Files Brasil? Você ouviu Alan dos Santos, ouviu Paulo Figueiredo, ouviu Oswaldo Eustáquio? Ouvi. Ninguém se dispõe a ouvir. Eu ouvi. Esse é outro motivo pelo qual você também pode estar nessa situação. Mas espera um pouquinho, quem escolhe me colocar nessa situação? Quem escolhe dizer que o de 2.900.000 caiu para 116.000 em função de uma entrevista que fiz? Quem tem que escolher essa queda de 2.900.000 para 116.000 é a minha audiência e não a plataforma. Quem tem que escolher se eu não mereço o prestígio da audiência é quem me assiste e não a plataforma. Essa é a situação. E aí o mais grave. Eu fui informado que, em função de uma notícia tratada por todos os portais, inclusive nessa condição de ler a notícia e trazer o comentário na sequência, nós buscamos como fonte a CNN Brasil a informação sobre a vacina de Covid-19 produzida pela AstraZeneca. Nós trouxemos a informação que o próprio laboratório havia suspendido o uso do inoculante em países como a Inglaterra, o Reino Unido, já sofrendo com as consequências daquele inoculante. Eu simplesmente trouxe a notícia. E em função da notícia que nós trouxemos, nós também perdemos, segundo eles, essa quantidade de audiência. Agora, eu queria, e volto a esse ponto, quem tem que decidir é a audiência. Quem tem que decidir se não vai me assistir mais é quem me assiste, e não a plataforma que tem que entregar o conteúdo. Não é a plataforma que tem que decidir. Entretanto, senador, eu gostaria muito de tê-los aqui, só que eles sabem que esse enfrentamento traria a verdade. E qual é a verdade que nós buscamos? Nós somos monetizados por uma métrica que não fecha. Eu desafio qualquer um a encontrar qual é o resultado dessa equação, como a gente chega ao resultado da equação. Visualização, like, compartilhamento, inscrição, tempo de exposição, tempo de exibição. Eu desafio qualquer um a me dizer como eu chego a um resultado final lá na ponta. Quanto custa ou quanto recebo monetizado por X minutos no YouTube, por X inscritos, por X likes? Ninguém sabe dizer. Essa conta cabe à plataforma. E aceite se quiser. Aceite se quiser. Só que, qual é o ponto? Senador, isso me intriga. E aí que eu gostaria muito de ouvir as plataformas que simplesmente não aceitaram estar aqui. Será que, de fato, o meu conteúdo hoje não é entregue? Ou é, mais uma vez, o caminho que encontraram para sufocar financeiramente o nosso canal? A exemplo de outros. Será que, mais uma vez, quem sai de 2.900.000 visualizações no dia 25 de abril e chega a 116.000 no dia 10 de junho, nós somos remunerados a partir desse dado? Eles encontram um caminho para dizer, olha, 116.000 visualizações dá igual a tantos reais no final do mês. Você pode imaginar como uma empresa sobrevive com uma queda do faturamento desse montante, dessa magnitude? E é assim que a plataforma tem tratado esses conteúdos de direita. Nós temos, inclusive, outros dados que estão à disposição, até enviei para a assessoria do senhor, senador. Por exemplo, nós tínhamos no dia 22, no mês de dezembro de 22, nós tínhamos 49 milhões de visualizações num determinado momento, num recorte de data. No mesmo mês, dezembro de 23, 9 milhões. 9 milhões, o que justifica a queda de 40 milhões de visualizações, sendo que o canal cresce em número de inscritos, o conteúdo é gerado da mesma forma, com a mesma velocidade, com o mesmo compromisso, com a mesma frequência. Então nós nos assustamos e trouxemos para o ar. E aí, graças à audiência do senhor, senador, estamos aqui discutindo isso, porque isso não ataca e não fere simplesmente a Rádio Auriverde de Bauru Limitada, hoje a Auriverde Brasil no YouTube. Isso fere outros produtores de conteúdo, jornalistas sérios, que muito provavelmente as plataformas, seguindo a orientação
Pelo menos é o que mostra a Folha de São Paulo em sua reportagem, publicada anteontem e ontem na extensão, tratando em especial da Revista Oeste, e não tenho procuração da Revista Oeste aqui, mas a partir do momento em que o juiz auxiliar pede para que o perito use da sua criatividade para censurar, para penalizar, para punir um canal responsável, porque simplesmente faz jornalismo, nós precisamos lutar contra isso. As plataformas devem explicações. Não é porque nós ali estamos, ali prosperamos, agora estamos sufocados novamente, recuperamos parte dessa audiência nos últimos tempos, mas longe do que tínhamos, muito longe do que tínhamos. Eu queria entender quem é que determina. E, senador, eu gostaria muito de desafiar também as plataformas através de uma ferramenta chamada NetFlow. Essa ferramenta está à disposição de todos para medir o tráfego da nossa audiência de fato. Para eu entender se quando a minha audiência caiu de 2.900.000 por dia para 116 mil, se de fato isso acontece para justificar um sufocamento financeiro ou se de fato o meu conteúdo deixou de interessar para a minha audiência. Se deixou de interessar para a minha audiência, não há mais o que fazer. Eu perdi. Agora, se a plataforma estiver disposta e entender que, de fato, nós estamos hoje fazendo o mesmo trabalho que fazíamos há 2 anos, penalizados numa audiência que cai, num faturamento que cai, e ela estiver disposta a me mostrar que, de fato, é a audiência que me rejeita, ou que é em função da monetização que viria, em função do sucesso que temos, e esse crescimento incomoda quem está no poder, esse crescimento incomoda quem aí está. Se de fato eles aceitarem esse desafio, a gente mostrar o que acontece no Brasil hoje, eu me dou por satisfeito a partir do que a gente veio fazer aqui. Nós precisamos entender a comunicação, nós temos essa condição na comunicação de informar. A audiência tem a condição de escolher o que busca como informação. Nós não estamos propagando fake news, nós estamos fazendo um trabalho. Não temos 1 centavo do governo federal na rádio, nem 1 centavo. Nem procurados somos pela SECOM para qualquer tipo de anúncio, agenciamento, em hipótese alguma. Não há nenhuma relação com o governo federal. O que nós temos hoje é um trabalho sério, entretanto, um trabalho que depende dessa monetização para a sua sobrevivência. E se isso não acontecer, novamente nós vamos buscar, junto à nossa audiência, o caminho para isso, senador. Eu agradeço a oportunidade que o senhor nos deu de contar a verdade para o Brasil, a partir de números que estão aí, à disposição de todos, números que estão aí para serem confrontados, e as plataformas que decidiram aqui não estar, deveriam sim se manifestar e mostrar a verdade. Entretanto, quem é que propaga a fake news aqui? Obrigado, senador.